Lucas capítulo 9, verso 18. Abra seu aplicativo, sua Bíblia, ou leia na tela. Lucas 9, 18. Semana passada nós estávamos na multiplicação dos pães e peixes. Lembra-se? Jesus foi até Betsaida, sai da sua cidade, acontece aquela cena toda, a multidão está com ele. E Lucas está contando isso para Teófilo. E logo depois, Jesus se retira para orar sozinho. Ele fazia muito isso. Aliás, o livro de Lucas, acho que é o que mais relata Jesus em oração. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos. Diz que os discípulos chegaram perto e estavam ali orando junto com ele. Quando acaba a oração, sabe como é que é? Amém, 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 né? Senta, tal, Jesus está só com os discípulos e faz uma pergunta para eles. Vocês estavam no meio da multidão aí, na multiplicação, vocês saíram distribuindo, né? Diz aí, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Não fala para ninguém isso que vocês falaram, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns do que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Provavelmente Jesus aqui falava sobre sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. Senhor, obrigado pela tua palavra, fala ao nosso coração, nos abençoa, nos edifica. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Jesus, nesse trecho, conversando com Teófilo, Lucas escreve para Teófilo, olha Teófilo, vou te dar um relato aqui. Eu enxergo três coisas muito claras nesse texto, e acho que é exatamente isso que Lucas quis mostrar para o Teófilo. Jesus pergunta para os discípulos, vocês estavam aí com a multidão, o que eles estão falando sobre mim? Segunda pergunta, o que vocês pensam de mim? E a terceira, eu vou dizer o que eu penso para vocês. O que as pessoas dizem quem eu sou, o que vocês dizem a respeito de quem eu sou, e depois eu vou dizer a respeito de quem vocês são. Quando ele pergunta o que as pessoas falam sobre mim, é porque havia na mente dos judeus uma esperança. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 5, vou ler esse texto, diz assim, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue o mundo a terra com maldição. Esse é um versículo, uma profecia de Malaquias, que diz que da onde os judeus depreendiam a ideia de que antes da vinda do Messias e do dia do julgamento do Senhor, viria um novo movimento profético. Se você não sabe, entre o último profeta do Antigo Testamento e Jesus Cristo, a sua chegada, foram cerca de 400 anos, que a gente costuma dizer que é o tempo de silêncio profético, que nenhum profeta surgiu nesse período. Por isso eles acreditavam, segundo a profecia de Malaquias, que um novo movimento e o surgimento de profetas seriam o prenúncio da chegada do ungido, do Messias, e do dia do julgamento de Deus. Eles só não entendiam que o grande e temível dia do Senhor era o próprio Jesus Cristo. Ele é o ano aceitável do nosso Deus, Ele é o tempo de Deus
para o ser humano. Mas também acreditavam numa espécie de reencarnação de profetas no corpo de outras pessoas. É uma coisa que passa pelo imaginário das pessoas. O texto dizia que viria Elias, numa linguagem figurada, um profeta na mesma ordem, da mesma característica de Elias, que, na nosso entender, foi João Batista. Elias foi o profeta que pôs o dedo na cara dos sacerdotes, na cara do rei de Acabe, de Jezabel, e foi perseguido por isso. E quando João Batista aparece, falando poucas e boas para Herodes, e também falando sobre os sacerdotes e a religião, ele é a mesma pedra no sapato que foi Elias. Então, talvez esse seria o sinal que Malaquias estivesse profetizando. Por isso, quando ele pergunta o que as pessoas dizem que eu sou, eles dizem, acho que é o João Batista que ressuscitou, ou é o Elias que está aí de novo, ou algum dos antigos profetas. Essa época de um novo movimento profético está chegando, mas eles não entendiam que Jesus já era o próprio Messias. Mesmo em Lucas 9, 7 e 8, nós já pregamos, já passamos por esse texto, quando Lucas diz, o tetrarca Herodes soube tudo o que se passava, ficou perplexo com as coisas que Jesus fazia. Você se lembra desse texto? Porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam, Elias apareceu, e outros diziam, algum dos antigos profetas ressuscitou. Ou seja, essa história de que os profetas estão voltando, era o prenúncio messiânico, e eles achavam, e quem vocês acham que é Jesus? Ele é um profeta. Ah, beleza. Acho que no imaginário das pessoas, do povo, legal, é isso que eles imaginam que eu sou. Segunda pergunta, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, sempre Pedro, se antecipa e fala, o Cristo de Deus. Essa é a frase que está exatamente, no original está exatamente assim. Ton Christon tuteu, é o Cristo de Deus. E isso tem um significado muito grande, porque a palavra Cristo significa ungido. A palavra Cristo é a tradução grega da palavra Mashiach do hebraico, que significa ungido. O Mashiach, o Messias, estava sendo esperado, e Jesus era o ungido de Deus, o esperado. Um parênteses aqui de curiosidade, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, fica aqui a curiosidade. A palavra Cristo, que é ungido, no Novo Testamento como um adjetivo, só aparece uma vez em Atos, e está falando sobre Cristo. E a palavra Christos, como Cristo, aparece dezenas, centenas de vezes no Novo Testamento, mas essas duas palavras, ungido, só aparecem relacionadas a Cristo. Sabia disso? Bom você saber. Que na cabeça deles, quando você falava a palavra Christos, só era Jesus. Não tinha como alguém dizer, eu sou Christos, porque ele estaria dizendo, eu sou o ungido. Depois de Cristo, no Novo Testamento, não existem mais ungidos. Você está brincando, Zé? Estou falando sério. Se você estudar grego, eu tenho o prazer de... Aliás, no português, você procurar em português, você vai achar. E a palavra unção só aparece 2 vezes no Novo Testamento, em 1 João, e está aí por acaso 1 João 2,27, na tela. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês e não precisam que alguém vos ensine, mas como a unção dele nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela vos ensinou. Olha que legal, a unção é dele, ele é o ungido. A figura do Salmo 133 está aqui, escancarada. O óleo que cai na cabeça desce sobre a barba de Arão e vai por todo o seu corpo e por todas as suas vestes. Nenhum de nós precisa ser ungido, porque nós somos parte do corpo cujo cabeça é ungido, e todos nós já temos a unção dele. Hoje em dia é uma festa de dividir a unção, repartir a unção, passar a unção, gente, isso não existe no Novo Testamento. Você tem algum preconceito com óleo, se é com unção? Não, não tenho nada, eu só quero ser bíblico. Então se alguém disser a você, você é ungido, você não é ungido, quer receber unção, quer repartir unção, vamos passar para a próxima geração a unção, relaxa. Esse comércio espiritual, porque sempre tem um preço e um sacrifício para receber isso, não existe.
Jesus Cristo é o Mashiach, Ele é o Christos, Ele é o ungido. Basta sermos do corpo, está todo mundo na bênção já, ponto, fecha parênteses, 2 dedos, travessão, vamos continuar. Acho que a Casa da Rocha não é uma igreja pentecostal, né? Não. Por que era importante essa pergunta? Por que era importante para os discípulos entenderem quem vocês dizem que eu sou? E quando eles dizem assim, quando Pedro diz o Cristo de Deus, Jesus emenda: importa que o Filho do Homem padeça, seja perseguido pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, pelos escribas, e morra e ressuscite no 3º dia. Já que você está dizendo que eu sou o ungido de Deus, o Cristo de Deus, eu vou te dizer qual é o tipo de Cristo que vocês deveriam esperar: o Cristo que morre. O livro de Isaías, você que já leu, é um profeta bastante messiânico, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, 52, 53, você vai lendo sobre o servo do Senhor, que sofre. Aliás, o capítulo 53, foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nós lemos esses textos de Isaías, a nossa lente é cristã. Quando eu bato o olho nesse texto, esse servo do Senhor é o Cristo, é o Jesus. Na mente dele seria inimaginável um Messias que morresse, que pagasse. Não, isso não. A interpretação é de que o Messias seria um novo Davi, que viria com uma espada para cortar a cabeça do César, sentar no trono e restabelecer um império, Israel. Por isso eles jamais conseguiriam interpretar os textos do Antigo Testamento como se o servo sofredor fosse o Messias. Aliás, os religiosos jamais olhariam para Cristo dizendo ele é o Messias, ainda mais morrendo na cruz, que só um maldito morre na cruz. Por isso, quando Jesus diz: vocês precisam entender que eu vou morrer e ressuscitar, dentro da mente dos judeus daquela época, isso era uma grande revolução, mas muito grande, porque eles tinham que moldar todos os séculos e séculos de esperança e expectativa de que um rei viria para estabelecer um reino humano, terreno, político, bélico, econômico, religioso. Mas não era. O Messias esperado era um servo sofredor, que não tinha parecer nem formosura, e que olhando para ele não tinha nada nele que nos atraísse. Interessante isso. O que Lucas está explicando para Teófilo é muito importante para nós hoje, mas agora eu quero falar um outro porquê. Eu gostaria que você guardasse isso. A vida nessa terra é uma vida sem sentido. O ser humano nasce, ele aparece no mundo, nem sabe porquê, se dá conta que teve uma relação entre um homem e uma mulher e por isso ele nasceu, ou de proveta, ou seja como foi um embrião, ele nasceu, ele existe, agora eu existo, o que eu sou? E a busca nossa como seres humanos, pisando nesse chão da vida, ao longo da nossa vida, é descobrir quem eu sou, para que é que eu sirvo, a quem eu pertenço. Tem gente igual a mim, e existe alguma coisa além do que eu estou vendo? Nós costumamos dizer que é a sede da identidade, é a sede do significado, é a sede do pertencimento, é a sede da transcendência. E todas as vezes que nós, como seres humanos, independente de qualquer fé, descobrimos onde está o nosso reino e onde está o nosso Deus, todas essas sedes são satisfeitas. E quando eu digo a palavra Deus com letra minúscula, eu não estou falando de uma crença apenas religiosa.
Nós precisamos de alguma coisa para acreditar. E quando alguém diz, é isso, toda a vida dele muda para aquilo. Ali está a sua devoção, ali está o seu sacrifício, ali está a sua entrega, é um Deus. Ali está a sua adoração, é um Deus. Ali está o seu prazer, ali está a sua razão. Ali está a sua identidade, descobrir quem eu sou. Nós costumamos dizer que você basicamente é o que você adora. Nossa razão, nossa satisfação e nossa identidade habitam no lugar da nossa crença, seja ela religiosa ou não. Já havia isso também no imaginário dos judeus, porque Deus lutou contra a idolatria, que para Deus é como uma feitiçaria, ao longo de toda a história de Israel. Aliás, quando ele falava sobre ídolos no Antigo Testamento, você já passou por esses textos, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés e não andam, têm mãos e não fazem nada, e tornem-se semelhantes a ele aqueles que o adoram. Porque nossas crenças e nossos deuses moldam o nosso ser inconscientemente. Inconscientemente. Por isso, eu pergunto a você, quantos Jesuses existem nos dias de hoje? Porque se você olhar para Jesus e dizer, ele é um general que vai cortar a cabeça de César, você será uma pessoa assim, na esperança da vingança. O tipo de Deus molda quem você é. Mas se você olha para Jesus e vê como um servo sofredor, você também vai se dispor a isso. Se ele for um pacificador, você também será como ele. Afinal de contas, quando encontramos a Cristo, a transformação do Espírito em nós nos faz imagem de Deus, porque nós somos a semelhança do que adoramos. O mundo tem muitos reinos, muitos impérios e deuses diferentes. Eu vou destacar alguns aqui que eu fiquei pensando essa semana e achei interessante esses. Por exemplo, o poder. O poder é um Deus. Eu não estou dizendo que é errado uma pessoa que ocupa um cargo de poder, isso não é pecado. Mas há pessoas que fazem do poder um Deus na sua vida. E do poder um império na sua vida. Ele adora o poder, ele se entrega ao poder, ele louva o poder. Ele faz qualquer coisa, ele se sacrifica pelo poder. E ele se torna a imagem do poder mais escuso e das ideias mais absurdas. A ponto da gente dizer, o poder subiu na cabeça dele. Sim, ele foi transformado naquilo que ele adora. Tem um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Porque o reino e esse Deus que nós criamos nos engole. E nós deixamos de ser quem somos. Puxa, ele não era assim. Mas essa coisa da fama, do poder, tomou a vida dele. Sim, é isso mesmo. Tomou a sua mente. Ele se identifica naquilo que adora. O dinheiro é um outro reino, é outro império, é uma outra potestade. Aliás, algumas traduções do Novo Testamento, no texto acho que de Mateus, diz, vocês não podem servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. A palavra Mamon foi colocado como uma entidade. A palavra ali é mamonas. Mamonas em grego significa moeda. Vocês não podem servir a Deus e as moedas, a riqueza. É que Mamon é a ideia do dinheiro transformado em Deus. É o dinheiro elevado ao status, à entidade divina. Não é pecado ter dinheiro. Se tiver bastante, me empresta um. Só para pôr gasolina, coisa de uns 3 mil reais para ir para casa só. Mas o dinheiro é um Deus. As pessoas adoram o dinheiro. Elas se curvam, elas se sacrificam pelo dinheiro. Elas louvam o dinheiro.
Pessoas que têm o poder como um Deus se reúnem com outras pessoas que adoram o poder, e essas se unem a outras pessoas que adoram o dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, mas transformá-lo num Deus é uma abominação. E o dinheiro subiu na cabeça dele, é óbvio. Você é a semelhança do que você adora. A lógica da corrupção vai tomar a sua vida. A lógica do vale tudo pelo poder e vale tudo pelo dinheiro vai te tomar, porque sem aquele poder você não tem o prazer, e sem aquele dinheiro você não é nada, porque ele é o Deus que te satisfaz. O sexo é um outro Deus e um outro império. O sexo não é pecado, Deus deu isso para os seres humanos, mas quando ele vira um Deus, as pessoas fazem qualquer coisa pelo sexo. Nós temos comércio do sexo. Você compra sexo. A indústria da sensualização invisível, ela está aí. Isso não é um pecado, foi uma dádiva de Deus, mas foi transformado num outro Deus. E isso sobe a cabeça das pessoas, e ela se transforma na semelhança daquilo que ela adora. E a gente vive num mundo onde há o comércio, a prostituição, a venda, a compra e a satisfação. E a pessoa que está presa a isso, ela está presa a essa divindade. Tem que pegar mais uma mulher, tem que transar com não sei quem, faz parte, é uma sede. E esse Deus o satisfaz. A religião é um outro Deus. Zé, a gente crê em Cristo, ó. Fundamentalmente, sociologicamente, nós somos um fenômeno chamado religião. Verdade, mas nós servimos a Deus. Agora há pessoas que servem à religião. A religião é a pior dos demônios, porque parece que você está servindo a Deus, mas você está servindo uma série de regras que não são Deus. A religião é um dos maiores impérios e demônios que existem na terra. As pessoas disputam a religião. Elas vendem e comercializam rituais, vende-se e comercializa o sagrado. As pessoas sacrificam, não porque elas amam a Deus, aliás, se amassem a Deus não sacrificariam, porque Cristo já é o nosso sacrifício. Mas a religião lhes promete prazer, você vai prosperar, você vai trocar de carro, você vai ser curado, e as pessoas tiram do bolso o que for necessário, passam na frente umas das outras. Tipo o Jacó, tenta enganar para ser ungido. Olha que... Mas eu estou falando de antigamente, tá? Hoje isso não acontece. A religião é um império. Aliás, quando você olha para um religioso nos dias de hoje, você percebe o estereótipo. A religião o engoliu. A hipocrisia, a falsidade, a insensibilidade, a intolerância e a violência estão ali expressas. A religião o engoliu. Esses reinos, eu citei alguns, mas acho que talvez eles sejam raiz de muitos outros, mas eles têm uma intersecção, você sabe. O homem está perdido tentando achar significado nessa terra. Esses reinos têm intersecções. Por exemplo, quem tem poder, com certeza ele vai conseguir dinheiro e sexo. Quem tem dinheiro vai conseguir ascender ao poder e vai conseguir comprar o sexo. E geralmente quem tem o sexo consegue poder e dinheiro. E a religião abraça todos eles, porque a religião é uma disputa por poder, uma disputa por dinheiro, e grandes aberrações sexuais acontecem no ambiente religioso. Você é a imagem do que você adora. Por isso a importância de Jesus perguntar: quem vocês pensam que eu sou? Porque de acordo com a identificação ou a imagem que vocês fazem de mim, vai vir a identificação de vocês. Eu não sou o que vocês esperam. Eu sou o servo sofredor de Isaías, eu vou morrer. O Messias de vocês vai para a cruz morrer como um maldito. E aí ele prossegue: quem quiser vir após mim, se você entender que eu sou assim, você vai se transformar na imagem do que você adora. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque você também vai morrer, porque evangelho é morte.
Por isso que nós somos chamados de nascidos de novo. Por isso que alguém que se converte, a gente diz, ele nasceu de novo. Por que ele nasceu de novo? Porque ele morreu. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, agora é tudo novo. Não é uma questão de me aproximar de Deus para ver se Deus valida o meu prazer, a minha satisfação, os meus caminhos, a minha identidade. Não é isso. Não é o assunto da pregação. Mas eu fiquei pensando essa semana. Eu acho que eu vou falar. Falo ou não falo? Mas eu vou falar porque é importante falar. É um assunto adjacente, mas eu acho que vale a pena tocar. Talvez o que eu venha dizer agora sobre identidade de gênero, pode ser que eu decepcione muitas pessoas aqui com o que eu vou falar agora. Mas preste atenção, o super-homem não existe. Desculpe, irmão, tenho que falar. Eu sei que pode ser que você caia da fé agora e fale, não, mas eu estou esperando, o homem de aço. Não, ele não existe, irmão. Ele é só um personagem. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, né? Jesus era um pacificador. Pacificador. As pessoas vão criar a sua identidade de acordo com o que creem. Isso é comum. Se eu e você não cremos nisso, é a nossa liberdade constitucional religiosa. E o que você acha de quem acredita nisso? Eu não acho nada, irmãos. Jesus não me chamou para isso, Ele me chamou para semear. Tem semente que vai cair na terra, outro pelo caminho, não é problema meu. Ainda que nós participemos como atores da sociedade de debates públicos para contribuir com a nossa cosmovisão para o todo, isso não significa que o nosso Messias é um general que vai cortar a cabeça de todo mundo. Nós vivemos num país livre, graças a Deus, é por isso que a gente está aqui. Eu tenho parentes meus que são católicos, e os católicos fazem oração a Maria, que segundo a minha ótica, isso seria uma abominação. Agora você acha que sempre que eu encontro os meus parentes em algum lugar, eu fico fazendo postagem, fazendo picuinha com eu? Não, irmão. É a liberdade dele crer no que ele quiser, por que eu vou fazer isso? São primos, são tios, a vida segue. Mas você não acha que a gente tem que combater o pecado? Bom, se eu ficasse aqui combatendo o pecado, a gente ia ficar brigando o dia inteiro. Tem alguém aqui que não tem pecado? A gente vai orar para Deus te levar, porque de repente você já você já purificou. Paz. Paz. Então você não acredita que o Brasil tem que ser um país evangélico? Claro que não. Claro que não. Porque se eu acreditar que um líder, ou um presidente, governador, prefeito, vai colocar a goela abaixo do país a sua fé, e eu achar que Estado e igreja tem que estar juntos, que eu acho que não. Igreja é igreja, Estado é Estado. Eu vou dizer para você então que o próximo presidente, se for espírita, todos nós vamos ter que ser espírita goela abaixo, e quando vier alguém que é do candomblé, nós vamos ter que tudo do candomblé goela abaixo, e quando voltar um evangélico, a gente volta tudo evangélico goela abaixo. Que mundo imbecil é esse? Da onde você tirou essa ideia? Eu sei, você tirou do Israel do Antigo Testamento que acabou, não existe mais aquele Israel. O que existe hoje veio pela ONU em 1946 e não tem nem sombra daquele, acabou. É um país secularizado, capitalista, como qualquer outro país do mundo. Eu sei que você gosta de pôr a bandeira de Israel, bobeira. Você foi lavado pelo sangue de Cristo, você não é judeu, você é cristão. Então eu não quero colocar nada goela abaixo de ninguém. E entendo que você tem o seu pensamento, tem a escola dos seus filhos, tem a sua educação, mas é o preço do país livre, irmão.
Nós podemos torná-lo uma ditadura, tipo o Talibã, um governo religioso. Quem não é, a gente mata. Mas aí vai ter que ter um ditador, né? Porque senão tem que ter eleição, isso aí, a alternância de poder não dá certo para quem quer um governo religioso. Tem que ser uma ditadura. Mas aí eu, por exemplo, seria preso, perseguido ou exilado, porque eu não faço parte desse movimento religioso evangélico. Então, irmãos, dê paz. E se uma pessoa vier aqui e ela for do movimento LGBTQIA+, abrace essa pessoa como nós nos abraçamos, sejam muito bem-vindos. O melhor lugar que você tem, como eu e você que somos pecadores, e nós somos piores, porque a gente lê a Bíblia há anos e continuamos cometendo os mesmos pecados, a gente é pior do que qualquer um que está do lado de fora. Isso eu consigo te cumprimentar. Eu não sei o que você acharia, por exemplo, eu não sei o que você acharia de ter um pregador que peca. Essa busca pela espada que vai arrancar a cabeça dos pecadores é uma idiotice religiosa, que Cristo não proliferou essa ideia. Ele trouxe o reino da graça. Agora é óbvio, quando alguém me pergunta, isso já aconteceu muitas vezes aqui na igreja, dizendo, olha, eu sou assim, assim, assado, Deus me aceita como eu sou? Essa igreja me recebe do jeito que eu sou? Eu sempre respondo assim, seja muito bem-vindo. A única coisa é que essa é uma igreja de pessoas que não se aceitam como são. Nós não nos aceitamos como somos, nós morremos para a nossa identidade, porque nós entendemos que a nossa vida agora é a imagem de Cristo, não mais da política, nem do futebol, Aliás, eu ouvi um negócio engraçado essa semana, foi Vinícius que me falou, acho que foi, ele ouviu num podcast, eu não sei de quem, mas eu achei fantástico. No Brasil, futebol é religião, religião é política, e política é futebol. Falei, é isso mesmo, é isso aí, é bem isso mesmo. Eu digo isso, mas fique à vontade. Pode ser que um dia você diga, eu vou morrer para mim mesmo e vou recomeçar a partir de Cristo. Aliás, como acontece com todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui descobrimos nossos pecados. E a pessoa me pergunta, mas o que eu faço é pecado? Eu digo, pouco importa, tudo que a gente faz é pecado. Ou você acha que aqui dentro só tem gente perfeita? Não. Mas fique em paz, o problema não é o pecado. O problema é quem eu digo que Jesus é. E tem uma outra resposta importante. Uma pessoa pode achar que a nossa interpretação sobre Jesus está errada. Existem muitos Jesuses. O que o povo diz que eu sou? Tem Jesus que acha que só homem pode ter ministério na igreja. E muitas mulheres frequentam igrejas assim e dizem, eu concordo, quero só ficar sentada. E estão felizes, deixa os caras. Tem religião em que sacerdotisas são só as mulheres, homem não pode ser. E os homens ficam sentados e falam, maravilha, deixa com elas aí. Deixa eles. Na igreja católica as mulheres não podem ser padre e dirigir paróquia. Deixa, elas gostam. E os padres não casam, são solteiros, eles são no celibato. Mas deixa. Paulo diz que se você puder, seja assim, é verdade, parabéns. Por que eu tenho que ficar metendo o bedelho na vida do outro? Com quem ele casa, se ele é gay, se ele é homem, deixa o povo, mano. Para de fazer picuinha e guerra pela internet. Para de odiar pessoas. Olha aquela imagem ali, ó. Olha aquela imagem. Esse texto aí é de Lucas, viu? Saiam depressa pelas ruas e bairros e traz todo mundo. Traz todo mundo, manco, cego, já traz todo mundo. Os que eu convidei não quiseram. Os judeus que se achavam dignos não estão na minha mesa. Então convida todo mundo para que a minha casa se encha. Eu nunca fiquei te enchendo o saco atrás de você porque você cometeu pecado, porque você fez. Nem que eu sentei na cantina perguntando, ei, o teu imposto de renda está certo, está errado? Essa semana você olhou para alguma secretária que cruzou a perna, como é que está a sua vida, meu irmão? Eu não fico te enchendo a paciência com isso. Agora, por que a gente quer ficar fazendo isso para a pessoa que é do movimento LGBTQIA+? Deixa eles, mano. Continua pregando o evangelho. Ninguém vai se converter porque você está enchendo a paciência que ele é pecador.
ele vai compreender que Deus é amor. E se ele quiser, porque Jesus disse assim, Jesus disse, quem quiser vir após mim, não é para todo mundo. Zé, então me responde, de todos os Jesuses, quem está certo? Jesus. É que eu prego essas coisas e você acha que é isso, por isso você vem aqui. Mas tem gente que prega diferente, tem gente que acha que ele é certo e vai lá. Mas está tudo bem, nosso país é livre. Nenhum de nós estamos perfeitamente corretos, nós somos todos pecadores. Então eu vou dizer para você, baixa a bola, pelo menos nós da gente bonita da casa. Relaxa, deixa o povo viver a vida. Jesus disse, aliás, bom, pela palavra nós já estamos na grande tribulação, essa é a minha interpretação. O amor de muitos já está esfriando, vão ser poucos, e a perseguição logo, logo vem. Não é muito tempo que a gente vai ter o país livre. Não acelere, irmão, deixa assim. Porque vai chegar um dia que todos vão ter a mente tomada pelo espírito do anticristo, que vão se levantar contra tudo que se chama Deus. Está em 2 Tessalonicenses. Vai chegar, não adianta o negócio, deixa por enquanto. Porque a gente fica cutucando para depois tomar pancada. Ame a todos, dê liberdade a todos. E vou dizer, mesmo depois que a gente se converte, a gente continua cometendo pecado e a gente se suporta. Eu ouvi uma imagem muito interessante, acho que é do N.T. Wright, não sei de quem que é, mas que a igreja é uma grande arca de Noé. A gente só se aguenta o fedor aqui dentro porque lá fora é um dilúvio. Você imagina os animais ali defecando, comendo. Já entrou num pasto? Os animais cheiram mal, eles não tomam banho. Tipo a gente de vez em quando, cheira mal. Já pensou o fedor, a fedentina que era a arca de Noé? Só se suporta porque lá dentro, lá fora é só morte. A igreja também é assim, aqui não tem ninguém perfeito. Então, irmãos, ame a todos. E peço às pessoas que são do movimento GLBTQIA+, também baixa a bola. Fica atacando também a gente. É liberdade, liberdade. Todos somos cidadãos, pagamos impostos, temos os mesmos direitos perante a lei. E se eles casarem, Zé? Casa, faz o que quiser. O Brasil não é igreja, nem corpo de Cristo, não é nada. O Brasil é um país, é a união de pessoas de várias culturas, religiões, seitas, está tudo certo. Pergunta é, eu vou ser educado, respeitar a todos e vou manter a minha crença, posso? Enquanto a gente puder, a gente vive assim, paz. Irmão, paz, não é assim, né? Paz, aqui é rock and roll, mas é paz, irmão, paz. Amém? Paz, Deus abençoe a todos, sejam felizes. Portanto, quem é Jesus para você? Vou ler alguns textos. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho aqui nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu estou crucificado. O caminho do Messias que vai para a morte é: negue a sua vontade e a você mesmo, comece a orar, seja feita a tua vontade e não a minha, porque Deus não é validador da sua vontade, Ele está te chamando para segui-lo. Morra. Gálatas 5,17. Zé, isso é fácil? Não, por isso que chama cruz. Dói demais. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha que legal. O espírito habita dentro da gente para a gente não fazer o que a gente quer. E a gente vai na igreja fazer uma campanha para Deus dar o que a gente quer. E a Bíblia diz que o espírito habita em nós para a gente não fazer o que a gente quer. É um evangélico sem evangelho e um cristão sem Cristo. Não é o quanto eu pago, nem o sacrifício que eu faço para que Deus cumpra a minha vontade. É o quanto Ele pagou e o sacrifício que Ele fez para que eu cumpra a dele. Teófilo, Jesus está ensinando a gente que é para a gente morrer. Romanos 12, 1 e 2. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Morre aí, pô. Morre aí. O seu corpo, o seu prazer, a sua vontade, os seus desejos,
Esse é o culto racional de vocês. A palavra racional aqui é a palavra lógicos. Eu traduziria melhor como essa é a lógica do culto de vocês. Culto não é isso aqui não chama culto, isso aqui é uma celebração. Culto é a vida que a gente tem. Nossa vida é o nosso culto, a nossa ética é o nosso louvor. Não adianta vir aqui cantar e fazer reza, é o que você vive que agrada a Deus, não estar aqui dentro. Isso aqui não é culto. Culto é a sua vida negando a você mesmo. O que sobe como incenso de aroma suave não é mais um animal morto no altar, é eu e você mortos para nós mesmos, dizendo: Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aliás, eu tenho um texto aqui que eu não coloquei aí, Pedro, que eu me lembrei, mas eu vou ler. Gálatas 6,14: longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso aqui é Gálatas 6,13, 6,14, depois você lê aí. Tem uma cruz aqui, quando eu olho para o mundo ele está morto, mas quando o mundo do lado de lá, que acha que está vivo, olha para mim, eu que estou morto. É que nós não temos nada a ver, porque a cruz me matou. Para quê? Para que eu seja a imagem e semelhança do servo sofredor, do Criador, sustentador de todas as coisas, daquele que disse: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são perseguidos, os que forem injuriados por amor do meu nome, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu entendo esse Jesus, o que olha para a prostituta e fala: eu não te condeno, mas me segue se você quiser, morre e não peque mais. Aquele que dá liberdade para o jovem rico e fala: olha, você abandona as suas riquezas e me segue, ou não. E ele disse não. Aquele que cura 10 leprosos, sabendo que só um vai voltar, mas ele cura os 10, ele cura os outros 9 também. Mas a gente não vai entrar na sua igreja, não tem problema, eu tiro a sua dor. Quem quiser vir após mim, se quiser, negue-se a si mesmo. Morre aí. Dói. Você sabe, tem um monte de pecado que a gente comete, coisas que a gente pensa, ódio que a gente carrega, coisas que estão aqui dentro e que faz tempo e a gente demora para vencer. A nossa conversão é um processo lento de transformação. Salvação é graça, é assim, Cristo se revela, eu creio, mesmo que eu esteja pregado na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, se eu descer da cruz vivo por acaso, vai ter uma caminhada longa até eu virar o leme do navio e mudar meu percurso. São costumes, são hábitos, são pecados, estão entranhados na nossa carne. São vícios comportamentais, de pensamento que a gente carrega. E a gente se suporta porque somos irmãos, porque somos todos pecadores. Mas entendemos: quem é que eu sou para vocês, disse Jesus. Agora eu entendi, Jesus. Você é o Cristo de Deus, e a maneira como a gente interpretava Isaías está errada. Porque eles achavam que o servo sofredor era Israel. O servo que sofria era o próprio Israel, que foi exilado pela Síria, pela Babilônia, que perdeu as guerras e que agora estava subjugado aos romanos. Era esse povo que ia se levantar. Não. O servo sofredor que padeceu não é Israel, é Jesus. Agora a gente entende, Senhor. Então, eu sou aquele que morre e é perseguido. E quem quiser vir comigo, só quem quiser. Não é obrigado. Eu não coloco goela abaixo. Mas quem quiser, tem um monte de cruz ali, vê qual que é o seu tamanho, já nega os seus projetos. Eu trouxe os projetos para o senhor ungir, pode jogar fora, não vou ungir nenhum. Pega a sua cruz, abandona a sua vontade e vem atrás de mim. Mas é que eu tenho 12 ofertas, uma para cada mês, pode dar para os pobres, não precisa do seu dinheiro. O reino da religião quer o comércio, o poder, o dinheiro e o sexo. Mas deixa isso para lá. Qual o nosso grande sonho como Casa da Rocha? Morrer mais um pouco hoje e ressuscitar um pouco melhor amanhã. Por amor de ti, Paulo diz, somos entregues à morte todo dia. Porque vida com Cristo é de morte em morte
e de ressurreição em ressurreição, para que cada dia sejamos mais transformados na imagem do Filho, pelo seu Espírito e pela sua palavra, não na identidade que nós escolhemos. Cada pessoa tem a sua liberdade nesse mundo, e que bom que o nosso país respeita, quiçá continue sempre assim, em paz. Mas eu tenho que entender que eu preciso morrer. O Zé precisa morrer, o João, a Maria, todos nós. Quem é Jesus para você? A interpretação que você faz dele valida o seu comportamento. O Jesus brasileiro é um Jesus que gosta de sentar o reio, pegar em armas, xingar, maltratar, cancelar, odiar, tudo isso em nome de quem? De Jesus. Porque quem o povo diz que eu sou? Eles dizem que o Senhor vem para acabar com tudo. Ele diz que o Senhor vem para matar quem não é igual a Ele. Ele diz que o Senhor vem para sentar na cadeira de César e botar o evangelho goela abaixo em todo mundo. Ora, então é assim que nós somos, imagem e semelhança do Jesus que nós inventamos para acreditar. Quem o povo diz que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros falam que você é Elias, ou um dos profetas antigos que ressuscitou. Tudo bem, mas eu sou o que morre, beleza? E quem quiser vir após mim, já tem os carpideiros aqui, vamos embora. E vamos seguir. Meu convite a você nessa manhã é: vamos todos morrer um pouco mais a cada dia. E que o Senhor nos abençoe. E que a gente possa sair daqui com essa pergunta: quem é Jesus para mim e quem eu sou? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, eu te peço misericórdia. Misericórdia e graça. Que o Senhor trabalhe nosso entendimento para te entendermos. Revela-te a nós, Senhor, um pouco mais a cada dia. Nos ajuda a morrer um pouco mais também hoje, Senhor. Ajuda a gente. Que nossa fé não seja uma guerra santa para queimar a Joana d'Arc na fogueira. Seja apenas o papel dos pacificadores e semeadores. Paulo planta, Apolo rega e Deus dá o crescimento quando Ele quiser. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Nos ajuda a te entender no Evangelho e a sermos a Tua imagem e a Tua semelhança. Nos ajuda, Senhor, a passar pela perseguição e pelo ódio que vai vir o contrário, mas isso está escrito na Tua palavra, então nos ajuda a entendê-la, porque se nós usarmos as armas do ódio para combater o ódio, nós já fomos vencidos por ele. Esse império da violência já nos tomou e nos transformou na Sua imagem. Nos livra disso, Senhor. Planta dentro de nós a Tua paz, Tu és o príncipe da paz. E a Tua paz guarde os nossos corações. E a verdade do Teu Evangelho molde a nossa mente, a nova mente, a mente de Cristo. E as Tuas palavras não estejam só numa tábua, mas nos nossos corações, que sejam um altar, um novo coração de quem morreu para nascer de novo. E que a Tua palavra fique falando dentro de nós essa semana toda, e a cada atitude que nós tivermos diante de situações, perseguições, até mesmo ataques que a gente possa sofrer, possamos pagar o mal com o bem, porque é assim que o Evangelho ensina. E que o Jesus que a imagem do Jesus que a gente faz, cada vez mais se aproxime da Tua verdade, do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, nós queremos estar cada dia mais perto do Teu Evangelho, lendo, nos alimentando dele, para que o Senhor nos transforme na Tua imagem. E se tem alguém ainda nesse mundo que vai dizer sim, eu quero, ele seja atraído pelo nosso amor, não pelo nosso combate. Ele não seja um prisioneiro de guerra que passa para o nosso lado. Ele seja alguém que mudou o coração. E muda o nosso. Abençoa o nosso lar.
Que eu possa ser assim, paciente, sabendo que cada um tem um tempo. Começando com os meus filhos, com a minha casa, com meu esposo, com a minha esposa. Aqui como comunidade e no mundo inteiro. A gente sabe que o mundo não vai se curvar diante de ti. Pelo contrário. Mas que a gente possa pacientemente continuar semeando, amando. Nós somos servos do Cordeiro, mudo, que vai ao matadouro. Transforma-nos na tua imagem. Abençoa a nossa semana. Traz a gente de volta no próximo domingo debaixo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus